kid. Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots? No Matou Pilota de hoje, Roberto Duque Estrada, chegamos aqui neste programa maravilhoso, Matou Pilota, que é o que, Betão? Cara, Diogo, é onde a gente pega as notícias do dia, né? O que está acontecendo no mundo da cultura pop. E aí, se a gente concorda, a gente acha legal, a gente pilota. Se a gente não acha legal, a gente mata, mas não sem antes darmos as nossas opiniões aqui para que vocês que estão nos ouvindo possam sair um pouco mais embasados. Perfeitamente, Roberto Duque Estrada. E hoje, diferente do tradicional, temos um convidado, meu amigo. Olha aí, seja bem-vindo, senhor autor. Olha aí. Gordirro. Aê, grande Gordinho. Salve de palmas para Gordinho. Muito obrigado. Me senti homenageado porque se é o Mato Piloto, eu tô aqui com minha roupa de cadete espacial pra ver se eu sou capaz de entrar nesse Jager aí e bater nos kaijus das notícias. Vamos nessa. E pra você que não sabe, André Gordirro é o autor de uma trilogia de livros. E o terceiro tá pra ser lançado agora, sendo que o primeiro é o Portões do Inferno, o segundo é o Despertar dos Dragões e o terceiro já tem nome, Gordirro? Já tem, mas eu vou... De repente eu até revelo aqui pros amigos quando o departamento de marketing da Roku liberar, eu falo nome e data, entendeu? Mas eu já vi capa, contracapa e texto da orelha. Acho que eu tô mais adiante que o nosso amigo Afonso Solano, que ainda deve estar naquele último pós-fácil dele lá no índice. Ele tá terminando de escrever o primeiro capítulo. Mas é isso, se você quiser aí, procure nas livrarias mais populares do seu bairro. Ou na Amazon, que é mais fácil pra quem tá ouvindo. Didi Braguinha, Gordirro e vocês que estão nos ouvindo, vamos falar agora de Indiana Jones, uma daí das maiores e mais importantes sagas do cinema. Recentemente a gente teve a notícia de que o Spielberg, antes de fazer o Indiana Jones 4, que é aquele da Caveira de Cristal, que é bem mais ou menos, ele convidou M. Night Shyamalan, aí o autor do Sexto Sentido, Dama na Água e alguns outros sucessos, para ser o roteirista desse filme. André Gordirro, você mata ou pilota um Indiana Jones roteirizado por M. Night Shyamalan? Cara, piloto muito, porque ele é cheio de boas ideias, mesmo que às vezes ele não execute tão bem, mas se ele preparasse o roteiro, de repente outra pessoa podia fazer uma entrega melhor do que os resultados, às vezes, irregulares da obra dele recente. Pois é, Gordinho, eu fiquei na dúvida se ele chegou a ter contato com o quarto filme, se ele chegou a mexer na produção, ou se foi uma coisa que o Steven Spielberg só falou com ele, trouxe algumas ideias e tal, e ele falou algumas paradas, mas acho que não concretizou nada, né, Beto? Na época, Não. Eles tiveram reuniões, eles conversaram, ele começou a esboçar a ideia, desenvolver algumas coisas assim, pra escrever o filme, mas acabou que o filme não foi pra frente. E o lance dessa notícia tá voltando agora é porque além do Shyamalan tá lançando aí um filme, né, daqui a pouco a gente vai ver mais sobre ele, ele é um diretor com que ele tem uma assinatura muito grande, ele escreve todos os roteiros dele, né, geralmente, e ele tem uma assinatura, a gente vê o último grande sucesso dele, que foi o Fragmentado, você vê que tem uma identidade em todos os trabalhos dele, então a discussão que foi levantada, ela ficou muito naquela coisa assim, pô, é um cara com uma identidade tão forte que ele pode passar por cima de um personagem já construído, de um universo já construído. Porque o Indiana Jones, cara, ele é o grande herói de aventura clássica do cinema, Mr. né? Pulp, né? É, exato. É, assim, herdeiro de Alan Quatermain, olha só, o das Minas do Rei Salomão. Exato. Caraca. Ele seria o filho do Alan Da Liga Quatermain, né? Extraordinária também, né? Então, e aí, eu te pergunto, Didi Braguinha, você mata ou pilota um Indiana Jones roteirizado por M. Night Shyamalan? Olha, Beto, eu sou um cara que eu acho que eu tenho boas ideias. E eu concordo muito com o que o Gordinho falou, que eu acho que o Shyamalan, mais do que eu, só para nível de comparação, tem melhores ideias do que eu. Só que assim como eu sou um péssimo executor. E eu acho que muitas das vezes o Shyamalan, muitas não, ele executa mal algumas paradas. Vide aquele filme do pozinho, né, do pólen do mal. É o Fim dos Tempos. Fim dos Tempos, com o Mark É Wahlberg. o Ventinho Assassino. Ele tava filmando 2020 sem contar pra ninguém, né? Pode crer.
Essa notícia, ela entra num ramo de matérias, de notícias, que são aquelas paradas meio que assim, Will Smith, ele foi convidado pra fazer Matrix. Aí ele negou pra fazer o Wild Wild West, sabe qual é? Ou o Joaquin Phoenix, ele foi chamado pra fazer o Doctor Strange, sabe? E por aí vai. Stallone era o Tira da Pesada original, quando era um filme violento, né? Olha aí. Totalmente cobra, né? Seria um cobra, mas aí entrou Ed Murphy e adaptou-se pro lado cômico, né? Pois é. A Collider fez até uma listinha aqui, ele lembrou até do Tom Cruise como Homem de Ferro, né? E rolou essa possibilidade do Tom Cruise ser um Homem de Ferro. Então, cara, é aquele e se que eu acho legal, mas eu não confio tanto no Shyamalan como diretor de ação. Gosto, mas não confio tanto. Então eu meio que não... Não, mas ele era só o roteirista, vamos lembrar. Então ele ia entregar algumas ideias, provavelmente um mistério, porque é o que ele gosta, né? Da parte das pegadinhas. E aí o próprio Spielberg conduziria da forma dele, né? Nós temos, no histórico do Indiana Jones, temos diretores que colaboraram como roteiristas. Por exemplo, Lawrence Kasdan é diretor de cinema e foi roteirista dos Indiana Jones. Então tem uma conversa ali de cineasta pra cineasta. Acho que daria uma pilotagem boa. Com o Spielberg na direção, o Spielberg traria aventura e o Shyamalan traria aquele roteiro mais rebuscado com mistério, suspense. Isso é, cara, piloto, vendido. Piloto, boto meu dinheiro antecipado. Então eu vou fazer o contra aqui, vocês dois, porque eu mato essa ideia. Porra, por quê? Porque eu gosto muito do Shyamalan, gosto muito. Acho Sexto Sentido, assim, uma pérola do cinema. Me lembro da sensação de ter a grande revelação do Sexto Sentido dentro do cinema e me chocou. Depois você teve vários outros filmes que fizeram, né? Virou meio que uma estrutura, mas ele no Sexto Sentido, ele trouxe uma parada ali que foi super chocante, super inovadora e tal. E eu gosto bastante da Vila, que é um filme contestado dele, mas eu acho muito divertido. O Fim dos Tempos também não foi bem criticado, eu gosto bastante. Dama na Água, Fragmentado, enfim. Pô, Dama da Água é muito bom. Exato. O próprio Fragmentado Corpo Fechado, que pra mim é o melhor filme de herói de todos os tempos, né? Então, eu curto bastante o trabalho de Shyamalan, mas eu acho que ele é muito autoral. Eu acho que o Indiana Jones, ele não pode perder aquela coisa da aventura, aquela coisa do chapéu, do chicote. E assim, o mistério, ele tem que existir, mas a aventura é mais importante do que o mistério, né? Então a gente tem que se sentir guiado, acompanhando aquele herói, aquele personagem. Eu acho que não conecta o que o Shyamalan faz, que é bom, na minha opinião, com o que o Indiana Jones precisava. O filme foi ruim. A direção do Spielberg? Vou reforçar o argumento do Beto. O segundo filme não tem um mistério bom. Aquelas pedras Shankara lá do Templo da Perdição, pouco importa. Não é tão impactante quanto a Arca Perdida, ou mesmo o último, o Santo Graal no terceiro, mas você acompanha porque o Indiana Jones tá perdido numa mina, tá uma seita maluca, ele tem que salvar as crianças, entendeu? Tem ponte levadiça que cai em poço de jacaré, sabe? É totalmente em aventura, cara. Exato. O Shyamalan não faria algo que se transformaria num brinquedo da Disney ou da Universal depois. E precisa ser. Continuando, meus amigos, temos aqui um agora que, olha, vou falar pra vocês, hein? Um dos maiores clássicos de terror do cinema, e eu tô falando assim, top 3, tá? O Exorcista, o clássico, que até quem não viu tem medo. A verdade é essa, porque o filme é fabuloso. Mas ele retornará aos cinemas com uma trilogia. E aí, cara, eu acho que não interessa. Pra quem quiser saber, o diretor vai ser o David Gordon Green, que é o cara que também tá renovando aí o Halloween. Mas pra mim, nada é mais impactante do que a notícia de que O Exorcista retornará como uma trilogia para os cinemas. Gordirro, você mata ou pilota este remake aí de O Exorcista? Mato e exorcizo. E jogo, e ao pegar as cinzas ainda jogo sal junto, entendeu? E ainda faço mais algum ritual que não dá pra falar aqui em público pra que não volte jamais. Deixa eu só lembrar que nós já tivemos 2 prólogos do Exorcista da história da juventude de Padre Merrin, vivido pelo... o Stefan Skarsgård, que é o vilão do Duna agora, o Barão Harkonnen. Olha aí. Foi o cientista maluco do Vingadores, o que se conectava com o Thor, o pai do Orlando Bloom no Piratas do Caribe, enfim, ele foi o Padre Merrin em dois prólogos, acreditem, filmados quase que ao mesmo tempo. É uma história muito louca, pesquisem. Mas enfim, matei, exorcizei. Tô segurando o crucifixo pra esperar a opinião de vocês, tá?
Didi Braguinha, só pra complementar que eu falei que é um remake, mas na verdade eles vão tratar a trilogia como uma continuação. Ela vai rolar depois dos acontecimentos ali do Exorcista original e nem desconsiderando esses prólogos aí que o Gordinho falou. Você mata ou pilota esta nova trilogia de O Exorcista? Cara, acho que O Exorcista é o meu segundo filme mais assustador da minha vida. O primeiro é o Iluminado, do Kubrick, e o segundo é o Exorcista, apesar do Exorcista ter uma carga de ele me deixar mais aterrorizado. O Iluminado me deixa horrorizado. Cara, eu preferia apagar minha memória do Exorcista. Real, assim, porque quando eu vejo a Linda Blair, me dá uns negocinhos, tipo, ai, porra, essa garota do demônio! E, cara, eu sei que a gente chegou a assistir em 2014, 2015, teve um filme que foi na África, né? O padre ia fazer um exorcismo numa tribo africana. Era uma continuação, um prequel. Você lembra disso, Gordinho? É esse que eu tô falando, é o Padre Merrin. Foi esse da África? É um filme com o Stellan Skarsgård. O filme deu tão errado que eles refilmaram de novo com o mesmo ator, só que trocaram o diretor. Então existem dois filmes iguais. Dois filmes iguais lançados, tá? São completamente diferentes. Um é o diretor, é o Renny Harlin, daqueles filmes de ação, Duro de Matar 2, a Cutthroat Island, filme de pirata, enfim, uma loucura. E um outro cara mais de horror, sério. Não vão atrás disso. Exorcise também. Pois é, esse filme é um lixo, cara. Ele é péssimo, ele é horrível, ele não funciona e tal. Mas o Exorcista me impacta tanto que eu ainda assim fiquei com medo, cara. A gente gravou um podcast à época do filme. Então, assim, eu não quero que esse filme saia mais. Eu não preciso ver nada de Exorcista. Não preciso ver nada de filme de terror, pra ser honesto. Mas, cara, ele vai ter a Ellen Burstyn e é uma continuação. Eu me pergunto se eles talvez tenham um apego maior a isso, né? Parece que vai ser uma continuação, entre aspas, imediata, não sei. Eu piloto pra ver qual é. Apesar de eu não querer ver. E de eu não fazer a menor questão de assistir. Ou seja, você pilota fora da cabine pra não assistir, né? Exato. Eu piloto pra alguém assistir e me contar. Pilota pro piloto automático, né? Roberto Duque Estrada, e você, cara? Mata ou pilota? Essa continuação de O Exorcista de 73. Cara, eu acho que o fato deles fazerem uma continuação tanto tempo depois, já tendo feito prólogos e tal, mostra o quão grandioso é o filme O Exorcista. Ninguém tem coragem de mexer na obra original, de fazer um remake, né? De refazer com novos atores, enfim, atualizando algumas coisas, porque O Exorcista, ele é uma daquelas obras-primas. Ele é uma obra-prima do cinema. Total. Então, eu acho que assim, só que obras-primas, cara, devem existir por si só. Elas não precisam de continuações, elas não precisam de prólogos, elas só precisam do impacto que elas causaram no momento em que elas foram lançadas e no impacto que elas ainda causam até hoje, porque quem vai fazer o filme é a Blumhouse, que é uma puta produtora de filmes de terror. Eu adoro os trabalhos da Blumhouse, Atividade Paranormal, Sinistro, Área 51, Ouija. Cara, tem tanta coisa assim de terror que é muito legal. MTV, que eu adoro, Jezebel. Eles têm uma lista gigantesca de filmes de terror de muita qualidade. Ou seja, são pessoas que sabem trabalhar o terror, sabem filmar o terror, sabem contar essa história na tela de cinema. Mas eles só existem porque o Exorcista um dia existiu. E eu acho que eles deveriam respeitar isso e todo mundo deveria respeitar isso. E o Exorcista, cara, ele é aquele filme, aquela maravilha. Então eu tô com o Gordirro, eu mato, eu faço rituais, eu faço qualquer coisa para que não exista essa afronta, essa ofensa aos fãs de cinema. Não é nem de filmes de terror, aos fãs de cinema. Querendo parar um trem que já saiu da estação há muito tempo. Vou fazer um adendo. Pro filme ser convencido, um produtor queria fazer O Exorcista, pegou o livro, porque é baseado num livro original, e é muito religioso, o cara parou a leitura e disse que jogou o livro, um pocketbook, na água do rio. Disse que não queria mais ter contato com aquele livro. Aí, um dos produtores associados ouviu isso, comprou um livro, molhou e deixou na gaveta desse produtor. Que filho da... Muito bom. Cara, isso é coisa do Roberto faria comigo, com certeza. Nesse exato momento, o cara topou produzir o livro. O filme. Sensacional. Afinal de contas, né? Não tem como negar. Caralho, muito bom, muito bom.
Agora, meus amigos, pra gente fechar esse Mata o Piloto aqui, vamos novamente vestir aí os colãs coloridos dos heróis que estão roubando o cinema faz um tempo. Quando o senhor James Gunn, recentemente numa entrevista, pra quem não sabe, James Gunn, ele é o diretor do Guardiões da Galáxia, ele pegou uma série de heróis que era muito mais ou menos ali, né, tava na prateleira C de relevância dos heróis, trouxe pro cinema e fez um filme realmente muito bom, um filme que elevou... E criou uma franquia, né? Criou uma franquia e elevou o nível desses personagens, botando uma coisa meio musical, com bastante humor. Pegou o Chris Pratt. Chris Pratt tem que agradecer o James Gunn. Todos aqueles atores ali, tirando um ou dois, tem que agradecer o James Gunn o que ele fez por eles, porque realmente foi um trabalho muito bom. E aí, o James Gunn, recentemente, recuperaram umas piadas que ele fez no Twitter de bastante anos atrás, bem antes dele fazer o Guardiões da Galáxia, mas com um teor, assim, bem questionável. E a Marvel botou ele na geladeira. Quando aconteceu isso, a DC, que é a proprietária do Super-Homem, do Batman, Mulher Maravilha e tal, falou, pô, vamos chamar o James Gunn. James Gunn, escolhe qualquer personagem nosso, faça a história, conte a história que você quiser, porque você é um grande contador de história nos cinemas. Ele escolheu o Esquadrão Suicida pra fazer o Esquadrão Suicida 2, que inclusive está saindo nos cinemas semana que vem. E aí, numa entrevista falando do Esquadrão Suicida 2, o James Gunn falou que conversou com os cabeças da Marvel e da DC sobre um filme que uniria os heróis. Então a gente tem aí a possibilidade de ver Homem de Ferro, Thor, Capitão América, junto com Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Aquaman e tantos outros. E, digo mais, quando perguntaram se era verdade ou não, ele não falou nada. Ele falou que apenas que teve essas conversas e as conversas foram muito produtivas. Então, não se sabe se é uma coisa que foi negada por um lado, foi negada pelo outro, não se sabe de nada, só se sabe que André Gordirro, meu amigo, você mata ou pilota uma união dos universos Marvel e DC nos cinemas? Mato porque nunca funcionou nos quadrinhos e não vai funcionar no cinema, especialmente que vai ter muito ego envolvido. Vai ser quase como o Roger Rabbit, que o Spielberg teve que dosar, sei lá, 4 minutos pro Pato Donald, 4 minutos pro Patolino. Sabe? Ele teve que... Tava no roteiro, tava no contrato. Nenhum personagem pato podia aparecer mais do que o outro. Eles têm a mesma metragem. Então, se você colocar Marvel e DC aí, eu acho que vai dar esse mesmo tipo de kizumba. Isso vai amarrar narrativamente e criativamente o filme. E fora que são escopos de poder muito altos, muito diferentes, entendeu? Verdade. Mato e rasgo a fantasia, rasgo o gibi, escondo, e é isso aí. Digo onde está o esconderijo secreto pro vilão, pra ele matar de vez, entendeu? Didi Braguinha, você mata ou pilota essa união aí dos universos Marvel e DC? Cara, eu acho que a Marvel, beleza, ela já tem um universo nos cinemas consolidado, né? Ela já tem os seus heróis bem definidos, já a priori, né? Já tem um universo bem construído, já tem um caminho que tá seguindo e tal, legal, né? Você já tem um norte. A DC, apesar de já ter idade, ela ainda tá tentando, ainda tá entendendo como ela vai funcionar, como os personagens dela vão se relacionar, né? Saiu o Zack Snyder ano passado, agora, né, ele fez de novo, uma loucura. Apesar de eu gostar do filme, ter gostado do novo filme do Zack Snyder, da Liga da Justiça, a DC não tem um universo consolidado. Isso me bota no ponto de que eu toparia um crossover desde que a Marvel encabeçasse esse crossover com a visão da Marvel dos heróis da DC. E aí rolasse esse crossover, não necessariamente eles lutando entre si, mas talvez colaborando. Porque de outra forma vai ficar meio esquizofrênico, né, cara? A DC inteira, toda hora faz, daqui a pouco vai aparecer o Flash em preto e branco, meu irmão, o Superman de bigode, sabe? E tu, caralho, que loucura, mano. Daí eu fico meio perdido, eu prefiro matar essa notícia aí, não quero ver por enquanto, quem sabe daqui a pouco quando a DC tiver uma armadura. E Beto, meu caro, já que tem 2 falecidos aqui, você pilota ou coloca um terceiro cadáver aqui na cova que o Didi cavamos, cara? Cara, Gordinho, é muito legal o que você falou, porque eu cresci lendo quadrinhos, né? E aí nunca funcionou. Isso já aconteceu várias vezes nos quadrinhos e sempre são histórias muito ruins, muito fracas, muito nada a ver e tal. E o que me incomoda muito, essa busca que a DC e os fãs fazem, essa expectativa da DC consolidar o seu universo no cinema. Porque a DC, ela chegou antes no cinema do que a Marvel, ela chegou na festinha antes e ela sempre teve bons resultados, entendendo que o lance dela, pelo menos, não era criar um universo, mas era contar histórias separadas. Então, o Super-Homem lá de trás, da década de 70, ele é o Super-Homem, ele não precisava do Batman, não precisava de nada. Depois você vem no final dos anos 80 ali com o Batman, do Michael Keaton e tal, que também era um Batman que não precisava do Super-Homem, não precisava do Aquaman, não precisava do Flash. E o
Batman vem tendo vários filmes ao longo do tempo. Aí a DC, nos anos 90, lança um seriado do Flash que fez muito sucesso. A minha geração de adolescentes adorava aquele seriado. Que é o pai, inclusive, do Flash original, né? Isso, no seriado novo ele faz o... Ele faz o Jay Garrick. Perdão, no seriado, né? Isso. E ele tá fazendo o Jay Garrick também, o Flash original, né? O Flash dos anos 40. E aí a DC lança o Arqueiro Verde, o seriado. E é um seriado que também não se conecta com os filmes, não faz nada. Então eu acho que, assim, a DC, ela deveria entender que a melhor forma dela contar histórias é quando ela não se prende no universo. Vídeo excelentíssimo Coringa do Joaquin Phoenix aí. Pô, muito bom. Que saiu agora há um tempo e não tem conexão com os filmes do Batman, com não sei o que, com tal. Então fica nessa coisa de, a Marvel está ganhando muito dinheiro com o seu universo. Cara, vocês também podem ganhar muito dinheiro com uma estratégia diferente, uma estratégia que concerne muito mais a vocês do que aqueles heróis da Marvel que, fique claro, são personagens que nunca tiveram tamanho e expressão como os personagens da DC. O Capitão América nunca foi tão relevante quanto o Super-Homem. O Homem de Ferro nunca foi tão relevante quanto o Batman. A Viúva Negra nunca foi tão relevante quanto a Mulher Maravilha. Então, o que acontece, que eu acho, é que a DC nunca precisou que os heróis se juntem pra ter uma força, como a Marvel sempre precisou, tirando o Homem-Aranha. Então, eu gostaria de que a DC aceitasse isso e contasse suas histórias. O Batman Dark Knight do Christopher Nolan, aquela trilogia Begins, Dark Knight e o último, que eu não me lembro o nome agora. Não faz diferença lembrar também. Aquela trilogia lá, ela é muito boa. Ela é muito boa. Os dois primeiros filmes são bons. Funciona sozinha. Exato. Não precisa de outro super ali, outro mascarado, de maneira alguma. Né? Exato. Então, eu mato essa ideia de juntar os dois. Primeiro porque nunca funcionou nos quadrinhos, os heróis não têm nada a ver um com os outros, a construção do personagem ali na DC, aquela coisa que a gente sempre comenta, né? São deidades, são deuses do Olimpo, enquanto na Marvel são seres humanos que ganharam poderes e estão aí, ainda assim, com problemas humanos. Eu acho que são coisas diferentes. Feliz pra nós que somos fãs dos dois heróis, de termos duas visões diferentes. Triste pra nós que somos fãs dos dois tipos de heróis, quando eles querem unificar as visões e ficar só nessa competição pra ver quem ganha mais dinheiro. Então, particularmente, eu mato. Olha aí, porra. 3 mata, pode pedir música no Fantástico, né?